de Geografia, Adaptações para Estudantes com Deficiência Visual. A Thaís ela é mestre em Geografia pela Universidade Federal do Piauí, graduada em Geografia em licenciatura pela Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, no campus de Caxias. Atua como professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul, então ela está lá em Corumbá, né, acompanhando aqui, então ela está lá, vamos dizer assim, ministrando, né, à distância, então muito obrigado, né, por estar aqui conosco nesse momento, mesmo que lá em Corumbá. Ela é membro do grupo de pesquisa de Geomorfologia, Análise Ambiental e Educação, também do grupo de pesquisa Contato e com a Ciência, voltado pesquisas para inclusão de alunos com TEA em sala de aula. Faz parte da assessoria de gestão ambiental da UEMA e também do diretório central, fez parte do diretório central dos estudantes, também lá na UEMA. Foi voluntária no projeto Geoprocessamento com Softwares Livre, o QGIS, pelo Programa Institucional de Bolsa de Extensão da Universidade Estadual do Maranhão. Também atuou como bolsista do projeto Os Insetos Aquáticos na Pesquisa e na Conservação do Meio Ambiente em uma escola de ensino médio Caxias, Maranhão. E tem experiência na área de zoologia, com ênfase em taxonomia dos grupos recentes, na área de geografia e com ênfase também em cartografia escolar, cartografia tátil e ensino de geografia. Então, professora Thaís, seja bem-vinda a nossa mais uma vez. Então, importante parceria, estamos muito felizes de poder contar com vocês, né? A Thaís foi minha orientanda de mestrado. Sempre que eu faço o convite, Thaís está sempre pronta, né? Mesmo que à distância, né, Thaís? Usufruindo aqui, né, das lives, né, desse processo remoto que tem ajudado, né? Apesar das dificuldades, tem ajudado a fazer essas conexões, né, de alunos que estão à distância, como nós já acompanhamos aí no chat, vários alunos de outros estados, Rio Grande do Norte, né, outras cidades do Piauí e outros estados. Então, professora Thaís, você vai compartilhar os seus slides, então você pode colocar a tela inteira, né, pedir para o Kelvison apresentar os seus slides, então passo a palavra para você e mais uma vez, muito obrigada por aceitar o convite. Só um momento. Essa é a minha prática, né? Eu não gosto muito de trabalhar só teoria, eu aceitei participar com vocês, mas é a última vez que eu participo, assim, eu acho que a minha questão é botar a mão na massa, né? Eu acho que é fundamental a gente ter essa discussão, a questão da prática, de ver como é que está, o aprendizado é muito maior, porque a gente sabe que com essa ferramenta, em termos de apreensão de conhecimento, vai ser retido só 20%, né? A gente sabe como é que reflete isso lá na prática, mas eu fico agora à disposição para vocês perguntarem, né? Vocês questionarem. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite feito pela professora Bachira para estar aqui novamente ministrando e falando um pouco a respeito da minha pesquisa, do que eu já venho trabalhando desde a minha graduação com a inclusão de estudantes com deficiência visual em sala de aula, que já é algo que muitas pessoas já me conhecem por falar disso, por falar de cartografia tátil, então eu fico bastante honrada por novamente voltar, mesmo que de longe, né, aqui do Mato Grosso do Sul, na cidade de Corumbá, mas de alguma forma está contribuindo no processo de aprendizagem dos estudantes, está contribuindo para a formação dos discentes. Eu vou estar colocando aqui os meus slides, vocês só me confirmam se está passando para vocês. Pronto, pois bem, como a professora Bachira já falou, eu vou estar falando sobre recursos didáticos não convencionais no ensino de geografia, como é que nós podemos estar adaptando os recursos direcionados para estudantes que apresentam deficiência visual, mostrando também alguns exemplos de jogos táteis que nós podemos também estar fazendo para incluir esses estudantes
em sala de aula. Mas antes de mostrar para vocês alguns desses recursos, nós precisamos compreender um pouco com relação o processo de inclusão, como que se desenvolveu isso, como é que as pessoas que apresentam alguma deficiência, elas eram e ainda hoje é vista na sociedade, como nós, enquanto professores, nós podemos contribuir para que esses estudantes eles sejam incluídos dentro da sala de aula, dentro de um ensino de geografia. E para iniciar, eu trago uma reflexão de Montauban, que ela faz uma discussão com relação ao ensino inclusivo, a importância de pensarmos no processo de aprendizagem, de como é que o nosso estudante aprende, de como é que nós podemos estar contribuindo para que a aprendizagem deles seja significativa. Então, ela nos diz que a sala de aula é o termômetro pela qual se mede o grau de febre das crises educacionais. E é nesse microespaço que as mudanças de ensino verdadeiramente se efetivam ou fracassam. Ou seja, somos nós, enquanto professores, que estamos em sala de aula, nós sabemos a realidade do nosso aluno, nós sabemos como é que o nosso estudante ele aprende, que metodologias nós podemos utilizar para que a aprendizagem dele realmente venha se concretizar. E que essa aprendizagem, ela ocorre de várias formas. E por isso eu trago aqui essa imagem para a gente pensar que existem diversas formas de nós pensarmos, diversos caminhos para nós pensarmos no processo de aprendizagem. E para a inclusão de estudantes que apresentam alguma deficiência, existem vários caminhos que nós podemos trilhar para que isso aconteça. Nós não podemos simplesmente ministrar as nossas aulas como se não estivesse um estudante com deficiência presente. Mas para isso nós precisamos conhecer os caminhos que nos levam a uma aprendizagem significativa, que nos leva para uma aprendizagem que o nosso estudante que apresenta deficiência, ele venha realmente compreender o conteúdo e que ele venha realmente ser incluído dentro da sala de aula. Então, aqui eu vou tentar mostrar para vocês, para nós pensarmos um pouco e refletirmos em estratégias metodológicas que nós podemos trabalhar em sala de aula e que venha contribuir no processo de aprendizagem desses estudantes. Mas, inicialmente, nós precisamos fazer uma discussão sobre todo o contexto histórico da inclusão de pessoas com deficiência no Brasil, como que essas pessoas elas eram vistas desde o início da história, como que as leis elas nos mostram como é que nós podemos estar incluindo estudantes que apresentam deficiência, que direitos que eles têm dentro da sala de aula e que esses direitos eles devem ser garantidos e que a aprendizagem deles realmente possam ser efetivada. Nós precisamos também entender algumas terminologias que desde o início da história da humanidade, se falavam a respeito de alguém que apresentava ou que possuía alguma deficiência, eram vistas na sociedade e que, na atualidade, nós ainda percebemos isso dentro da sociedade, que nós precisamos, enquanto professores, sabermos que terminologias são mais adequadas para nós tratarmos o nosso estudante que apresenta deficiência visual, que tem deficiência auditiva, que tem transtorno do espectro autista. Então, nós precisamos conhecer isso para que, ao adentrarmos em salas de aula, nós, mesmo que indiretamente, nós não praticamos de alguma forma de preconceito com esses estudantes. E, além disso, trazer para vocês sobre o ensino de geografia, como é que nós, enquanto professores de geografia, atuantes, aqueles que ainda estão na graduação ou que já estão saindo, como é que nós podemos trabalhar com o ensino de geografia voltado para estudantes com deficiência visual, que é o foco do que eu vou falar para vocês. Que estratégias nós podemos utilizar
para que esses estudantes eles sejam incluídos dentro do ensino de geografia. E para isso, nós vamos conhecer a cartografia tátil, que a cartografia tátil ela surgiu para incluir estudantes que apresentam deficiência visual dentro do ensino de geografia, já que nós ensinamos e nós sabemos que para compreender o espaço geográfico, o sentido da visão, ele é de suma importância. Mas nós vamos compreender que existem outras estratégias que nós podemos adotar em salas de aula e que esses estudantes eles sejam realmente incluídos. E, além disso, mostrar qual é o papel que nós, enquanto professores, nós desempenhamos em sala de aula para que esses estudantes eles realmente sejam incluídos. Como que nós, enquanto professores, nós desempenhamos um papel fundamental para que esses estudantes eles permaneçam dentro da sala de aula e que essa permanência ela realmente seja de inclusão e não apenas que eles estejam integrados dentro da sala de aula. Então, inicialmente eu trago aqui para nós pensarmos que algumas terminologias que desde o início da história se pensou e se falava com relação às pessoas que apresentavam deficiência. Como, por exemplo, alguns termos, até hoje nós escutamos, nós vamos em alguns estabelecimentos e encontramos cartazes que falam, por exemplo, portadores de deficiência, pessoas portadoras de necessidades educacionais especiais. Algumas pessoas ainda falam aleijado, ainda falam ceguinhos. Então, isso, de alguma forma, nós estamos, mesmo sem perceber, de alguma forma, tendo esses termos, eles trazem um pouco de preconceito com relação a essas pessoas. Claro que, ao longo da história, com o passar do tempo, esses termos eles eram ditos como correto. Mas hoje, na atualidade, quando já se pensou no direito da pessoa com deficiência, de como é que nós podemos realmente incluir que essas pessoas elas não se sintam excluídas da sociedade, que elas não se sintam diferentes. Então, surgiu alguns termos hoje que nós precisamos adotar na sociedade, adotar em salas de aula, para que esses termos eles realmente sejam colocados e que eles sejam realmente os corretos ao se trabalhar, ao se falar em pessoas que apresentam deficiência. Então, os termos mais adequados, por exemplo, para falar que alguém possui deficiência, é pessoa com deficiência. Já trazendo para deficiência visual, é pessoa com deficiência visual, ou então pessoa com deficiência auditiva, pessoa com deficiência intelectual. Então, quando eu falar de alguém que apresenta, é cego, vou falar essa pessoa apresenta deficiência visual. E dentro da deficiência visual, nós temos algumas especificidades, que nós temos a pessoa que possui cegueira total, ou então nós podemos falar de pessoas cegas, que é também um termo correto, que é, no caso, aquela pessoa que não consegue de forma alguma enxergar, que não consegue perceber vultos, e nós temos aquelas pessoas que apresentam baixa visão, que é aquelas que conseguem perceber vultos e que necessitam de alguns aparelhos para estar contribuindo para que ela consiga, de alguma forma, perceber um pouco e tenha um pouco de requisitos da visão. Então, dentro da deficiência visual, nós temos pessoas com cegueira e pessoas com baixa visão. E também nós temos aquelas pessoas que podem ter, além da deficiência visual, outras deficiências. Como, por exemplo, uma pessoa que além de ter a deficiência visual, tem a deficiência auditiva. Aí, no caso, nós vamos dizer que é uma pessoa que tem surdocegueira, por exemplo. Tem a deficiência auditiva, como também a deficiência visual. Então, esses termos nós precisamos conhecer para a gente,
ao falar com uma determinada pessoa que apresenta deficiência visual, que apresenta outro tipo de deficiência, ela realmente se perceba dentro da sociedade e não tenha aquele sentimento de que está sofrendo algum tipo de preconceito, de que a pessoa não conhece um pouco com relação àquilo que ela tem. Que a deficiência, a pessoa ela tem a deficiência. Ela possui a deficiência, ela em algum momento da vida, em algum momento ali do dia, ela deixa de ter. Que nem ao longo da história, as pessoas que apresentavam alguma deficiência, por exemplo, elas eram ditas como portadoras. Mas, quando a gente fala uma pessoa portadora, é quando alguém porta algum determinado objeto em algum momento e ao longo do dia ela deixa de ter aquele objeto. E a deficiência não, a pessoa nasce com deficiência e ao longo da vida ela vai ter essa deficiência visual. Por exemplo, eu estou portando esse óculos, eu tiro esse óculos, eu deixo de ter o óculos comigo. Mas a deficiência não, a pessoa ela tem a deficiência. Então, ao longo da história, as pessoas que apresentavam, né, deficiência e dentro das escolas é marcado por vários momentos até que essas pessoas elas realmente conseguiram ser incluídas dentro do ambiente da sala de aula. E para que isso acontecesse, foi um longo caminho percorrido, tiveram muitas lutas, muitos documentos surgiram, muitas leis surgiram para garantir que essas pessoas elas tivessem o direito de serem incluídas dentro da sala de aula. Por quê? Porque desde o início da humanidade, as pessoas que apresentavam deficiência, elas eram vistas como os coitadinhos, eles eram perseguidos, era como se a pessoa tivesse nascido com algum castigo, representava algum castigo, e com isso não tinham direito de conviver em sociedade. Mas com o surgimento de algumas leis, com o surgimento de alguns decretos, a sociedade passou a entender que eles eram pessoas e são pessoas que têm o direito de conviver em sociedade, que têm o direito de estar em sala de aula e que esse ensino dentro da sala de aula ele seja realmente o mais expressivo possível para que ele realmente consiga compreender os conteúdos abordados em sala de aula. Mas a gente precisa entender agora um pouco com relação que documentos foram esses, que leis foram essas que surgiram para garantir que esses estudantes que apresentam deficiência, eles sejam incluídos dentro do ambiente da sala de aula. Desde a Constituição de 1988, ela já traz em seus artigos que as pessoas que apresentam algum tipo de deficiência, elas precisam ser inseridas em sala de aula, elas possuem esse direito. Elas possuem esse direito de nós, enquanto professores, pensarmos em estratégias que vão garantir a sua aprendizagem. E, a partir daí, surgiram outros documentos, como também nós temos a Declaração de Salamanca, de 1994, nós temos a Política Nacional da Educação Inclusiva, nós temos a Lei de Inclusão de 2005, que ela já traz e enfatiza, com base em todos esses documentos que nós tivemos, como nós podemos perceber na imagem que eu trago para vocês, de todo esses momentos, de todo esse contexto histórico, para que essas pessoas elas realmente sejam incluídas dentro da sala de aula. No entanto, o que nós vamos perceber? Que nós temos essas políticas, nós temos a lei da inclusão que garante a permanência desses estudantes dentro da sala de aula, nós temos desde a Constituição de 88 que já traz isso, desses direitos. No entanto, quando nós vamos para a prática, quando nós vamos para a sala de aula, nós percebemos que nós, professores, nós temos ainda muita dificuldade de estar ministrando um conteúdo direcionado para estudantes que apresentam deficiência. Por quê? Porque durante a nossa formação,
nós não tivemos disciplinas voltadas para incluir estudantes que apresentam deficiência, a não ser a disciplina de Libras. Entretanto, uma disciplina de 60 horas, ela não nos possibilita que nós tenhamos conhecimentos para, ao adentrar em salas de aula, nós conseguimos trabalhar, por exemplo, um determinado conteúdo de geografia. Além do mais, que dentro da sala de aula nós temos, em algum momento da nossa vida profissional, nós podemos ter outros tipos de deficiência, como, por exemplo, a deficiência visual, a deficiência auditiva, nós podemos ter estudantes com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual. E como é que nós vamos estar ministrando para esses estudantes se durante a nossa formação nós não fomos preparados para isso? Então, quando nós chegamos em sala de aula, muitas vezes nós nos sentimos perdidos. Mas aqui nós precisamos tentar buscar uma formação continuada, buscar esse tipo de curso para a gente conhecer um pouco essa realidade, porque em algum momento nós vamos nos deparar com estudantes com deficiência. E nós precisamos conhecer um pouco como é que eu posso, enquanto professora de geografia, ministrar, por exemplo, um conteúdo de paisagem para uma estudante com deficiência intelectual, um estudante com deficiência visual. Então, esses momentos são cursos que vão nos possibilitar ter esse conhecimento para que nossos estudantes ele seja incluído dentro do ambiente da sala de aula. E trazendo, né, um pouco com relação a isso que eu trago desse contexto histórico, as pessoas que apresentavam deficiência, elas passaram por 4 momentos dentro da história, que foi o período de exclusão, que as pessoas elas eram vistas como seres incapazes, como seres que nasceram com algum castigo, que eram perseguidos e com isso não tinham direito de conviver em sociedade. Então esse período foi denominado de período de exclusão. Era como se existissem 2 mundos, pessoas que não tinham deficiência e as pessoas que tinham deficiência viviam em um mundo separado. E após algumas investigações, alguns estudos, esse modelo de exclusão passou a ser substituído pelo modelo de segregação. Aqui já se pensava, pois bem, essas pessoas que apresentam deficiência, elas têm o direito de alguma forma, de pertencer em sociedade. Entretanto, já trazendo para o processo de aprendizagem, o que é que nós vamos fazer? Eles precisam ser separados. Estudantes que não possuem deficiência ficam na escola regular e as pessoas que estudantes que apresentam algum tipo de deficiência vão para instituições especializadas. Ou seja, aqui ainda existia 2 mundos separados. Aqueles que não apresentavam deficiência, eles ficavam longe daqueles que apresentam deficiência. Então, nós tínhamos instituições especializadas que eram direcionadas para garantir esse processo de aprendizagem, ou seja, tinha aqueles profissionais que iam possibilitar essa aprendizagem. Entretanto, com o surgimento, por exemplo, da Declaração de Salamanca, da Política Nacional da Educação voltada para a educação inclusiva, se pensaram que esses estudantes eles tinham o direito de estar dentro da sala de aula juntamente com os estudantes que não apresentavam deficiência. Então, esses estudantes e as leis garantiam que eles fossem matriculados dentro da sala regular. No entanto, o que acontecia nesse modelo de integração? O estudante, a lei garantia que eles tinham que estar dentro da sala de aula, entretanto, o estudante que apresentava deficiência tinha que se adequar à realidade da instituição. O que isso quer dizer? Se eu tenho um estudante com deficiência visual, eu que tinha que me adaptar para aquilo ali. O meu professor ele não ia se preparar para, por exemplo, fazer uma prova adaptada, uma prova em braille.
a instituição ela não ia colocar, ela não ia adaptar, não ia ter piso tátil. Por quê? Porque eu, enquanto pessoa com deficiência visual, eu que tinha que me adequar àquela realidade. A escola me deu o direito, a lei me deu o direito de estar dentro da escola. Agora eu me viro para aprender. Com esse modelo de aprendizagem direcionado para esses estudantes, nós vamos perceber o quê? Que ele não garante a inclusão, porque a inclusão é o quê? É que todos estejam dentro de um determinado ambiente e que eles possibilitem, e que esse estudante que apresenta, por exemplo, uma deficiência, ele consiga compreender o conteúdo, que nós, enquanto sociedade, a gente se prepare para receber essas pessoas que apresentam deficiência. Então, esse modelo de integração, ele não visava isso. Aí, com base nisso, com base em investigações, com base na lei de inclusão recente, né, de 2015, e desde a Declaração de Salamanca, desde a Lei de Diretrizes e Bases de 96, que já enfatizava que deveria ter a inclusão. Entretanto, para se chegar nesse modelo de inclusão que nós temos hoje e que nós lutamos para que realmente isso aconteça na prática, é algo ainda muito recente. E nós ainda percebemos dentro do ambiente da sala de aula muitos vivendo o modelo da integração. O aluno está na sala de aula, mas o professor não se prepara, a instituição não se prepara. E nós, enquanto professores, nós sabemos a nossa realidade, nós sabemos que nós não tivemos uma formação para isso, nós sabemos que nós temos várias turmas para ministrá-las e que isso, muitas vezes, faz com que nós não procuramos conhecer um pouco com relação ao processo de inclusão, mas que nós precisamos tirar um pouco do nosso tempo para a gente conhecer como é que nós podemos incluir o nosso estudante, como é que nós podemos fazer adaptações para que eles sejam realmente incluídos dentro da sala de aula. Então, é esse modelo de inclusão que nós temos que pensar. O que nós podemos fazer, enquanto professores de geografia, para que o nosso estudante ele seja incluído e que essa inclusão ela realmente seja efetivada, que o meu estudante que não possui deficiência e aquele que possui deficiência ele esteja dentro da sala de aula e que ele compreenda o conteúdo com os demais estudantes presentes em sala. Mas o que nós percebemos ao longo dos anos, e eu trago aqui para a gente refletir um pouco, que nós tivemos alguns documentos, surgiu, né, uma discussão no finalzinho de 2020 sobre uma nova política voltada para pessoas que apresentam alguma deficiência, que essa política, que eu acredito que muitos de vocês tenham tido contato, que teve uma discussão voltada para isso, ela traz uma discussão e, ao mesmo tempo, ela traz um retrocesso com relação a todo esse percurso histórico que eu falei aqui para vocês, de lutas, de leis, que traz realmente que o processo de inclusão ele seja efetivado dentro da sala de aula. Então, essa política nacional de educação especial, equitativa, estava tentando trazer um retrocesso de tudo aquilo que eu falei para nós chegarmos nesse modelo de inclusão que nós estamos pensando hoje e que ainda é algo que deve ser trabalhado, que ainda é algo que nós ainda estamos caminhando para que as pessoas, os estudantes que apresentam algum tipo de deficiência, eles sejam incluídos na sociedade, que eles sejam incluídos dentro da sala de aula. Então, eu trouxe aqui essa imagem retratando essa política, porque nós temos que avançar, nós precisamos pensar que eles possuem direitos e que eles estão em sala de aula e que eles estão em sociedade e como é que nós podemos garantir que essa inclusão ela seja efetivada. Então, nós, enquanto professores de geografia, nós temos, de alguma forma,
é que contribuir, o que é que eu posso, enquanto professor de geografia, contribuir para que esse modelo de inclusão ele realmente venha se concretizar na realidade e que não seja apenas algo que esteja dentro da lei, que a lei está dizendo que eles têm que ser incluídos. Mas e na prática? Isso está acontecendo? Eu, enquanto professor de geografia, eu estou contribuindo ou eu estou dificultando que o meu estudante que apresenta deficiência visual, ele compreenda aquele conteúdo, que ele se sinta realmente incluído? Então, é isso que eu vou, ao longo de toda a minha fala, trazer para nós pensarmos e refletirmos como é que nós, enquanto professores, nós podemos estar contribuindo nesse processo de aprendizagem. Mas aqui já trazendo com relação ao ensino de geografia, a nós que somos formados para ministrar a disciplina de geografia, que papel é que nós temos e como é que nós podemos contribuir no processo de aprendizagem de estudantes com deficiência visual, trazendo aquelas duas especificidades que eu falei no início da minha fala: estudantes com cegueira e estudantes com baixa visão. No caso, para essas duas especificidades, nós temos que ter um olhar diferenciado. Se eu tenho um estudante com cegueira que não enxerga de forma alguma, eu tenho que buscar estratégias que venham possibilitar que os outros sentidos dele sejam aguçados. Se eu tenho estudante que tem a baixa visão, o que é que eu posso fazer de adaptação para mim, de alguma forma, aguçar um pouco de requisitos que ele tem da visão? Eu vou colocar uma letra maior, isso vai contribuir, eu vou colocar uma textura diferenciada ali, eu vou colocar o texto em braille. Então, são esses pensamentos que nós, enquanto professores, nós temos que ter. É pensar no nosso aluno, como é que ele aprende. A forma que eu estou pensando, ela vai contribuir no processo de aprendizagem dele? Então, é dessa forma que nós temos que trabalhar, em metodologias que vão garantir que o meu estudante com deficiência visual, ele compreenda o conteúdo. E para isso nós precisamos conhecer. É como eu sempre falo, eu preciso saber quem é o sujeito. Eu tenho um estudante com deficiência visual. Como é que ele aprende? Ele tem cegueira. Como é que ele aprende? Se eu coloco uma textura dessa forma que eu estou contribuindo para a aprendizagem dele, eu vou contribuir para que ele compreenda aquele conteúdo que eu estou mediando para ele? Então, são esses questionamentos que nós temos que pensar. E dentro do ensino de geografia, é sempre tentar trazer para os estudantes que apresentam deficiência visual que os outros sentidos, como, por exemplo, o olfato, o paladar, o tato, eles são os sentidos que nós precisamos sempre tentar aguçar nos nossos estudantes. Ou seja, eles possuem a limitação da visão, eles não têm a visão, mas eles possuem os outros sentidos. E esses outros sentidos que eles possuem, eles são muito mais aguçados do que os nossos. Por quê? Porque nós temos a visão. Então, por exemplo, a nossa audição, o nosso paladar, nós deixamos um pouco de lado. Por quê? Porque nós temos a visão, nós conseguimos enxergar. Mas as pessoas que apresentam deficiência visual, por eles terem a limitação da visão, os outros sentidos eles aguçam, que é para tentar suprir um pouco daquilo que eles não possuem. Então, eu vou ensinar geografia, eu vou fazer com que esse meu estudante, ele compreenda o espaço geográfico, ele compreenda o conteúdo de paisagem, ele compreenda, por exemplo, o conteúdo de lugar, que ele consiga compreender aquele conteúdo que eu estou ministrando. Então, para isso, eu vou atrás daquilo que eu sei, que eu posso estar contribuindo na aprendizagem dele. E por que não buscar aguçar os outros sentidos que eles possuem e que para eles são bem mais aguçados do que os nossos? Então, é isso que nós temos que estar trabalhando. E dentro do ensino de geografia, dentro desse processo de compreender o espaço geográfico, nós temos dentro da geografia
nós temos a cartografia tátil, que a cartografia tátil, ela surgiu especificamente para trabalhar com estudantes que apresentam deficiência visual. Então, eu tenho um estudante com deficiência visual enquanto professora de geografia. Eu tenho a cartografia tátil para mim me basear, para mim estar contribuindo na aprendizagem dele. Mas o que significa e o que vem ser a cartografia tátil? A cartografia tátil, ela é uma ramificação da cartografia convencional que nós estudamos na nossa graduação, que nós compreendemos dentro do nosso curso. Mas, no entanto, ela já é específica para estudantes que apresentam a deficiência visual. Por exemplo, nós temos as representações cartográficas, nós temos os mapas, nós temos globos, enfim, nós temos uma infinidade de representações e como é que isso pode ser direcionado para o nosso estudante com deficiência visual. Aí aqui surge a cartografia tátil, que é para nos mostrar que dentro da cartografia, que é direcionada para estudantes que não possuem deficiência visual, nós temos uma outra área, que é a cartografia tátil, que vai possibilitar essa inclusão. Ah, professora, então eu vou trabalhar dentro da sala de aula duas metodologias, a metodologia para estudante que tem deficiência visual e uma outra metodologia para estudantes que não possuem deficiência visual? Não, nós podemos, e a cartografia tátil, ela possibilita isso, que todos sejam incluídos dentro da sala de aula. E a inclusão, ela só será efetivada quando todos que estão dentro do ambiente da sala de aula, eles sejam incluídos. Então, se eu pego, por exemplo, e faço uma atividade para os meus estudantes que não apresentam deficiência visual e deixo ali no cantinho, por exemplo, um estudante que tem deficiência visual com outra atividade, eu não estou fazendo a inclusão. Eu estou retrocedendo, eu estou fazendo aquele modelo que eu falei anteriormente, modelo de integração. Ele está em sala de aula, entretanto, ele está separado. Tem algo ali para ele, tem algo para os outros estudantes que não apresentam deficiência. Não, a cartografia tátil, ela surgiu para isso. Então, ela tem essa finalidade de tentar possibilitar para o professor de geografia a elaboração de materiais cartográficos adaptados, que sejam direcionados especialmente para estudantes com deficiência visual, mas que, se for feito de uma forma adequada, ela também possibilita que os estudantes sem deficiência, eles participam, desde que nós, enquanto professores, nós elaboramos e nós confeccionamos esses materiais para dentro, pensando, na inclusão de todos dentro do ambiente da sala de aula, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Para a gente pensar no todo, eu tenho todos os meus alunos e dentro disso eu tenho estudantes que apresentam deficiência visual e o que eu posso fazer para me incluir todos em sala de aula. Bom, mas só para deixar claro, o que vem ser a cartografia tátil? A cartografia tátil, ela é uma ramificação da cartografia que tem como interesse, que se preocupa na confecção, na elaboração e no uso de mapas táteis, e não só de mapas táteis, como também maquetes, como os globos táteis, que ela é definida também como uma ciência, como uma arte e como uma técnica. Por quê? Porque ela se baseia em algo, ela se baseia em uma teoria, ela busca estratégias para que esse estudante ele seja incluído. Então, não é algo que só é ali elaborado de qualquer forma. Tem todo um contexto, tem toda uma elaboração, tem todo um conhecimento por trás daquela elaboração que nós fazemos para que esse estudante ele seja incluído. Ou seja, a cartografia tátil, ela tenta buscar transpor uma informação que é visual, que é
que está direcionada, por exemplo, para as pessoas que não apresentam deficiência, mas que isso pode ser feito e que pode ser adaptado para uma pessoa que tem deficiência visual. Então, a cartografia tátil, ela surgiu com essa intenção de incluir o estudante com deficiência visual juntamente com aqueles que não apresentam deficiência. Mas, para se elaborar, para se confeccionar produtos cartográficos táteis, nós temos que levar em consideração algumas normas, nós temos que levar em consideração algumas informações que elas são imprescindíveis no momento da nossa elaboração. Não é simplesmente pegar um mapa, adaptar ali ele e colocar para o nosso estudante. Nós precisamos pensar em estratégias, nós precisamos pensar nos materiais que nós utilizamos, na forma que nós vamos mediar aquele material. Não é simplesmente, eu vou utilizar a cartografia tátil, vou fazer, por exemplo, um mapa tátil, e dentro da sala de aula eu pego ali o meu aluno, coloco ele na cadeira, coloco na cadeira dele, pronto. Isso eu não vou estar incluindo ele. Esse material cartográfico tátil, ele não vai contribuir em nada para o meu aluno, porque simplesmente ele vai ter contato com aquele recurso que você fez, mas não vai fazer sentido para ele. Porque você, enquanto professor, você não fez uma mediação adequada, você não explicou para ele qual é a finalidade daquilo. Simplesmente ele vai tocar e vai dizer, professor, eu estou sentindo aqui, por exemplo, feijão, você utilizou um feijão aqui, mas eu não entendi por que você utilizou o feijão aqui, eu não entendi qual a finalidade que esse material ele está dentro desse mapa. O que eu estou querendo repassar com isso? O que eu estou querendo que meu aluno compreenda? Então, não vai fazer sentido. Então, não é simplesmente confeccionar um recurso e colocar ali, mas a forma que eu, enquanto professora, eu vou estar mediando esse material, eu vou estar explicando para aquele aluno qual é a finalidade que aquilo tem para ele e o que eu estou querendo que ele compreenda ao, por exemplo, utilizar um feijão em uma determinada parte do mapa tátil. Então, é isso. Não é adaptar simplesmente por adaptar. É que essa adaptação ela tenha sentido, que ela faça sentido para o aluno ao ter contato com aquele recurso. Então, quando nós vamos elaborar um determinado material didático tátil, nós temos que levar em consideração alguns questionamentos, como, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar um determinado assunto em sala de aula. Pronto, vou falar sobre regionalização. Aí eu tenho meu aluno em sala de aula, aluno com deficiência visual. Então, já sei, vou trabalhar regionalização. Por quê? Onde? Para quem? Para os estudantes com deficiência visual. O que eu estou querendo trabalhar? Por exemplo, nós vamos trabalhar regionalização, eu quero que meus estudantes eles compreendam as regiões do Brasil. E eu tenho um estudante com deficiência visual. O que eu vou querer alcançar? O que eu vou precisar fazer uma adaptação? Por quê? Para que o meu estudante com deficiência visual ele compreenda o assunto de regionalização, ele precisa não só da minha fala, não só que eu fale sobre as regiões presentes no Brasil, mas que ele também precisa ter contato com algo concreto, que ele consiga perceber ali dentro daquela representação como é que é representado, por exemplo, a região Nordeste, quais são os estados presentes dentro da região Nordeste. Então, para isso, nós temos que levar em consideração esses questionamentos. E, por fim, quais são os resultados que eu quero alcançar? Eu quero que o meu estudante e os demais da turma, eles compreendam as regiões no Brasil. E os outros estudantes sem deficiência visual, se eu pego um mapa convencional, eles vão conseguir compreender. Mas o meu estudante com deficiência visual, ele não vai compreender, porque ele apenas vai escutar aquilo que você vai estar falando
no quadro. Entretanto, ele não vai enxergar com os outros estudantes aquilo que, por exemplo, você está mostrando, que você trouxe um mapa mostrando as regiões. Então, para isso, nós precisamos fazer adaptações. E, nesse caso, nós vamos fazer uma adaptação que todos sejam incluídos, tanto os estudantes com deficiência visual, como aqueles sem deficiência visual. Mas nós precisamos levar em consideração esses 5 questionamentos. E, a partir desses questionamentos, fazer uma elaboração, confeccionar um material que venha atender o conteúdo que eu quero ministrar para os meus estudantes. Então, dentro da cartografia tátil, que eu falei anteriormente, que ela se dedica na elaboração de recursos cartográficos táteis, como mapas táteis, como maquete, como globos táteis, enfim, uma infinidade de representações que nós podemos e que nós, enquanto professores, nós levamos para a sala de aula. Tudo isso pode ser feito para os estudantes que apresentam deficiência visual também. E dentro da cartografia tátil, nós temos vários estudos no Brasil que se dedicam nessa investigação de possibilidades para que esses estudantes eles sejam incluídos. E para isso nós temos, por exemplo, o laboratório, o Labitat, que traz toda uma pesquisa voltada de como nós podemos confeccionar materiais didáticos táteis. Eles trazem uma padronização de como, por exemplo, deve ser os mapas táteis, que nós sabemos que nós, enquanto professores de geografia, nós sempre buscamos levar mapas para a sala de aula. Então, dentro da cartografia tátil, os mapas, eles sempre aparecem mais devido a isso, que nós sempre buscamos usar nos conteúdos, usar em sala de aula esse tipo de representação. E esse laboratório de cartografia tátil escolar, o Labitat, ele traz uma padronização de como que deve ser elaborado um mapa tátil, por exemplo, onde que deve ter, por exemplo, o título, a escala, a legenda, lembrando que todos os elementos presentes dentro do mapa que nós conhecemos, o título, a legenda, a escala, enfim, todos esses elementos, eles também devem ter dentro desses mapas táteis que nós confeccionamos. Então, não é porque eu estou fazendo uma adaptação que eu não vou colocar essas informações que nós temos dentro dos mapas convencionais. Não. Todos esses elementos, eles devem vir presentes dentro desses materiais. Então, o laboratório, o Labitat, ele traz, e quem quiser pode estar acessando o Labitat, que ele traz todo um conjunto de materiais que contribui para nós, enquanto professor de geografia, tá buscando lá, tá tentando entender como é que nós podemos fazer essa adaptação. Então, eu sempre falo que esse laboratório ele traz uma diversidade de alternativas para nós, professores, que nos sentimos um pouco perdidos dentro da sala de aula para ministrar um determinado conteúdo, e nós podemos acessar esse site do Labitat para conhecer um pouco com relação a alguns recursos cartográficos que já tem dentro desses sites e que nós podemos apenas utilizar aquilo ali, imprimir, fazer as adaptações corretas para os nossos estudantes. Então, eu trouxe aqui só para a gente pensar que nós temos no Brasil estudos que são voltados para a cartografia tátil e que isso surgiu há um tempo. Nós temos os primeiros estudos voltados para a cartografia tátil, ela surgiu em 1993, que já se pensava em mapas táteis que são direcionados para pessoas com deficiência visual. Então, isso já é pensado há bastante tempo e nós, enquanto professores, nós só precisamos conhecer para colocar em prática como é que nós podemos estar fazendo uma mediação mais adequada
para o nosso estudante com deficiência visual. E dentro dos estudos voltados para a cartografia tátil e para o processo de construção, por exemplo, do mapa tátil, nós precisamos levar em consideração algumas etapas, que vêm desde o planejamento até a confecção. Sempre pensando naqueles 5 questionamentos que eu trouxe para vocês. O que é que eu vou fazer? Por que que eu vou fazer? Onde que eu vou fazer? Quais são os resultados que eu estou querendo alcançar? Então, nós precisamos pensar isso e, a partir disso, ter todas as etapas para o processo de elaboração até chegar na confecção e, posteriormente, levar para os nossos estudantes. Então, eu preciso pensar, eu, enquanto professora de geografia, que finalidade que eu tenho? Eu vou levar um mapa para o ensino ou um mapa para mobilidade? Explicando aqui para vocês esse mapa de mobilidade. Dentro da elaboração de mapas, nós temos os mapas que são direcionados para o ensino e mapas que são direcionados, por exemplo, à locomoção e à mobilidade de pessoas com deficiência para se locomoverem dentro da sociedade. Dentro das cidades, por exemplo, eu acredito que a maioria aqui já tenha tido contato, já tenham visto em alguns lugares, por exemplo, em banco, em algumas instituições, mapas táteis que mostram, por exemplo, como é que é estruturada aquela instituição, como é que as pessoas com deficiência elas podem se locomover dentro daquele estabelecimento. Então, esses mapas táteis direcionados para mobilidade. E nós temos os mapas táteis direcionados para o processo de ensino e aprendizagem, que é o que nos interessa aqui falar. Então, eu tenho um objetivo de elaborar um mapa para o ensino de geografia. Então, eu já pensei e já sei que finalidade que eu tenho. E dentro dessa elaboração de mapas táteis para o ensino, eu tenho que pensar como é que vai ser essas representações, que dados que eu vou utilizar, que escala eu vou pensar para elaborar esses mapas. Uma coisa importante que nós temos que pensar, qual é o tamanho, por exemplo, do mapa que nós vamos confeccionar para os estudantes que apresentam deficiência visual. Quero que o estudante ele tenha contato com o mapa, por exemplo, da região Nordeste. Qual é o tamanho mais adequado? Nós já vimos alguns mapas, por exemplo, até táteis, que são, por exemplo, bem grandes, com escala grande. Esses mapas, eles são adequados para mim levar para a sala de aula, para o estudante compreender, por exemplo, o assunto de regionalização? Não, por quê? Porque eu tenho que pensar nos sentidos que eu preciso mais aguçar dele. E dentro do ensino de geografia, nós temos que sempre tentar aguçar o tato. Porque quando ele vai tocando aquele material que nós confeccionamos, isso vai ficar mais fácil para ele, além, da audição dele, do que da forma que eu estou mediando aquilo que está sendo representado para ele. Nós temos que pensar no tato e na audição. Então, eu levo material bem grande. Isso não vai estar contribuindo na aprendizagem dele. Então, nós temos isso já durante as minhas pesquisas. Eu já cheguei nas conclusões, na conclusão, como também outras pessoas que trabalham com a cartografia tátil, com a elaboração de mapas táteis, que o mais adequado é que esses mapas eles atingem no máximo 50 centímetros. Por quê? Porque eles têm que abarcar apenas as mãos dos nossos estudantes. Então, se eu faço um mapa muito grande, ele vai ter muita dificuldade para conseguir compreender todas aquelas informações que eu estou querendo repassar para ele. Então, o tamanho do mapa, ele é de fundamental importância. E também uma outra coisa, a escolha das variáveis táteis que nós vamos utilizar. Por exemplo, as cores que nós vamos utilizar, por exemplo, para estudantes com baixa visão. Se eu sei que o meu estudante
possui baixa visão, então eu preciso utilizar, por exemplo, aquelas cores mais fortes, por exemplo, vermelho, por exemplo, amarelo, que ao ter contato com aquilo ali, ele tenha mais um pouco de resquício daquelas cores que são mais fortes, são mais expressivas para elas. Uma outra coisa, as texturas elas precisam ser positivas para o tato. Se eu sei que o meu aluno ele é desprovido da visão e que eu quero aguçar o tato dele, então eu tenho que pensar em texturas, em materiais que não vão agredir o tato, como, por exemplo, lixa. Não é o mais adequado para se colocar dentro dentro da elaboração de um determinado material lixa, porque isso vai dificultar, isso vai ser negativo quando ele estiver tocando aquele material. Então, as texturas elas precisam ser pensadas para que, ao tocar esse estudante, ele não prejudique o tato dele, que seja algo positivo quando ele estiver manuseando aquele material. E dentro da elaboração de mapas táteis, nós podemos fazer algumas generalizações. E que nós sabemos que dentro da cartografia convencional, essas generalizações elas não são adequadas. Nós precisamos seguir o possível, né? Nós precisamos chegar o mais possível da realidade. Entretanto, dentro da cartografia tátil, as generalizações elas são adequadas, as generalizações elas devem ser colocadas dentro da elaboração dos materiais, porque isso vai contribuir na aprendizagem dos nossos estudantes. E para se chegar a isso, para se chegar, né, à confecção, como eu falei, pensar nas texturas, pensar no que nós vamos colocar. O meu estudante, por exemplo, ele é alfabetizado no Braille. Então, se faz importante ter dentro do material no Braille, porque eu sei que o estudante que eu tenho em sala de aula, ele já passou pelo processo de alfabetização dele. Então, se eu levo aquelas informações em Braille, é uma outra estratégia, é um outro recurso que vai contribuir para ele compreender aquelas informações que eu estou querendo repassar. Mas se meu estudante, por exemplo, ele não for alfabetizado no Braille, então o Braille, no caso, para essa especificidade, já não é interessante. Ela já não vai fazer sentido. Então, no processo de construção do mapa tátil, de maquetes táteis, de qualquer outra forma de representação adaptada para estudantes com deficiência visual, nós temos que sempre pensar quem são os nossos estudantes, para quem que eu estou fazendo aquela adaptação. Somente assim, aquela adaptação, ela vai servir, ela vai ser algo positivo para o meu aluno. Bom, aí, como falando, né, de exemplos, falando de como que nós podemos estar fazendo essa mediação, pensando naqueles 5 questionamentos, levando em consideração todo o processo de elaboração de produtos cartográficos táteis, eu trago agora alguns exemplos de recursos cartográficos táteis direcionados para os estudantes com deficiência visual. Então, eu tenho um mapa convencional, que é direcionado para as pessoas que enxergam, tem todas aquelas informações. Mas se eu pego esse mapa e levo para a sala de aula, esse mapa não vai ter sentido. Então, o que eu vou fazer? Tendo por base o mapa convencional, como, por exemplo, nós podemos perceber aqui, o mapa da região Nordeste. Tendo esse mapa como base, eu vou transpor isso para uma linguagem tátil. Ou seja, eu vou fazer as adaptações para atender o estudante que apresenta deficiência visual. Então, todas aquelas informações que se tem dentro do mapa convencional, eu vou colocar no mapa tátil. Uma outra coisa que é importante que nós
podemos perceber, por exemplo, dentro do mapa que já foi adaptado, como, por exemplo, o mapa da região Nordeste que eu trouxe para a gente fazer uma análise. Nós temos os estados da região Nordeste e para cada estado nós temos que pensar em texturas diversificadas. Por quê? Para o aluno, ao tocar esse material, ele não se confundir. Porque, por exemplo, se eu pego o EVA liso na cor azul, coloco no Maranhão, azul no Maranhão, e eu venho com o EVA liso, por exemplo, na cor amarela, e coloco no Piauí, isso para o meu aluno não vai fazer diferença nenhuma. Ele vai tocar o Maranhão, vai tocar o Piauí e vai dizer que é a mesma coisa. Porque o material foi o mesmo. Ah, mas eu usei uma cor diferente. Mas eu tenho o meu estudante com deficiência visual que apresenta cegueira. Para ele, já não vai fazer sentido nenhum. Ele vai pensar que é a mesma coisa. Para o aluno com baixa visão, pode até ser. Se ele tiver um pouco maior de requisito da visão e ele conseguir perceber aquilo ali, que aquelas cores estão diferenciadas, nós podemos até utilizar. Entretanto, nós precisamos conhecer quem são os nossos estudantes. No caso, para o estudante com cegueira, não daria certo. Então, é pensar em texturas diversificadas, em texturas que sejam as mais diversas possíveis, para o aluno não se confundir, para que ele não venha pensar que, por exemplo, no Piauí é uma coisa, na Bahia é um material um pouco parecido, e quando você for questionar ele, você estiver explicando o que está representando ali dentro daquele material, ele se confundir. Então, é sempre pensar em materiais diversificados, para o aluno não se perder dentro daquela representação que você está demonstrando para eles. E uma outra coisa, no momento da mediação, é sempre ter o contato com o estudante, fazer um pouco aquele contato inicial com ele, mostrar o que tem na frente dele. Você tem aqui um mapa da região Nordeste, nós vamos conhecer os estados presentes dentro do Nordeste, nós vamos na legenda, a legenda ela está escrita, ela está também em braille. Tem um material que eu utilizei, o aluno vai tocar na legenda e, ao mesmo tempo, ele vai no mapa, vai saber onde é que começa o Maranhão, onde é que termina até iniciar o Piauí. Então, é essa mediação que nós, enquanto professores, nós precisamos ter com os nossos estudantes que apresentam deficiência visual. Não é simplesmente pegar o recurso e colocar ali na cadeira dele, colocar ali nos grupos, que ele vai compreender. Não, é preciso estar fazendo uma mediação adequada para que isso realmente venha acontecer. E já trazendo exemplos disso, de materiais didáticos táteis, como, por exemplo, da região Nordeste, eu trago aqui algumas das minhas experiências que eu tenho com estudantes que apresentam deficiência visual. No caso, a maioria dos estudantes que eu pesquiso são estudantes com cegueira, ou seja, eles não conseguem de forma alguma enxergar. Então, são estratégias que devem ser direcionadas e que eu pensei especificamente para esses estudantes, mas também se eu encontrar em algum momento estudantes com baixa visão, esses materiais, eles também foram pensados e são adequados para esses estudantes, porque eu sempre busquei incluir todos. Eu tenho um estudante com baixa visão, em algum momento eu vou levar esse material desse conteúdo que vai atender também ele. Então, aqui nós temos, por exemplo, uma experiência que eu tive com um estudante do ensino fundamental que ele não é alfabetizado no Braille, ele tem a coordenação motora fina dele, motora grossa também, com muita dificuldade. Então, com esse estudante, eu tive que realmente sentar com ele, claro, que como os que não tivessem tanta dificuldade assim, eu também, nós precisamos também fazer isso, nós precisamos demonstrar para eles o que está sendo representado, mas com ele
foi um pouco mais trabalhoso, porque ele tinha muita dificuldade de tocar naquilo que estava na frente dele, então ele pegava naquele material ali de qualquer jeito, ele passava a mão e não conseguia perceber, não conseguia entender aquilo. Então eu fui explicando para ele cada um, por exemplo, dos estados presentes no Nordeste, fui conversando com relação a algumas características que ele já havia estudado dentro da sala de aula. Então, foi um material que foi levado, por exemplo, para esse estudante de conteúdos que o professor da sala de aula, daquela instituição, ele estava passando em sala de aula, mas que em nenhum momento, conversando com o estudante, o professor havia colocado alguma adaptação por não conhecer. Por não conhecer sobre a cartografia tátil, por não saber como é que ele poderia estar fazendo a mediação, ele deixou isso um pouco de lado. E aqui entra nós que conhecemos um pouco, que estamos ainda aprendendo com relação à inclusão de estudantes, por exemplo, com deficiência visual, de levar para aqueles que não conhecem essas estratégias. Então, levei para o professor, levei para o estudante alguns materiais, alguns mapas que eles que já havia sido trabalhado o conteúdo, como, por exemplo, de climas, por exemplo, de biomas, por exemplo, de regionalização, levando para que esse estudante ele tivesse contato, que ele não só tivesse aquilo que o professor falou, mas que ele tivesse algo concreto, que ele conseguisse ter em mãos um material que representasse aquilo que o professor ele estava transmitindo em sala de aula. Então, esse tipo de material foi feito, foi aplicado. Uma coisa importante é fazer um material e aplicar como estudante. Será se esse material que eu fiz, ele vai ser bom para o meu estudante? Eu posso levar um material, como já aconteceu, de levar um material e o estudante chegar e dizer, professora, esse material que você trouxe, essa textura que você fez aqui, o tamanho que você colocou, as informações tinham muita informação, isso me confundiu. Então, é esse momento de testagem, nesse momento que nós vamos saber se aquele recurso ele está sendo bom para o meu estudante ou se eu posso melhorar. Não é porque eu fiz um mapa tátil pensando no estudante, por exemplo, nesse estudante que nós estamos vendo aqui, que eu já sabia que ele não era alfabetizado no Braille, que ele tinha essa dificuldade, que ele tinha essa dificuldade de coordenação, que ele não era alfabetizado no Braille, que eles tinham uma diversidade de dificuldade que eu já conhecia, que eu já havia pesquisado para mim poder elaborar esse material, para me levar para a sala de aula. E não é porque esse material que eu fiz para esse significa que todos os outros estudantes que eu encontrar e que eu estiver ministrando o conteúdo de regionalização, por exemplo, seja eficiente para eles. Pode ser que seja para um, mas para o outro não seja bom. Isso vai depender de cada pessoa, vai depender de cada estudante. Então, por isso que nós precisamos conhecer o nosso estudante, para esse recurso que eu fizer fazer sentido. Porque, senão, nós precisamos utilizar de uma outra forma, como, por exemplo, já levei material que eu coloquei muita informação. E a estudante chegou para mim e falou, professora, se você tivesse feito por exemplo, 2 mapas e diferenciado, teria ficado melhor para mim. Se esse material tivesse ficado um pouquinho melhor, teria ficado melhor. Então, é isso, é conhecer o nosso estudante, é conversar com o estudante para a gente estar fazendo as adaptações conforme aquilo que nós vamos conhecendo deles. Então, eu pensei o material, mas foi bom para um, mas para o outro estudante já não foi bom. Então, com esse estudante aqui, por exemplo, eu já havia pesquisado, já tinha investigado sobre ele, já havia conversado. Uma coisa muito importante é conversar com o estudante, é que ele tenha contato com você antes de você chegar e jogar aquele material para ele, é que ele se sinta
que ele tenha aquela tranquilidade de conversar com você, de sentar, de dizer o que está bom para ele, de como é que você pode estar melhorando aquele material. Então, isso é conhecer. Então, essa primeira experiência eu fiz com esse estudante que não era alfabetizado no Braille, que tinha dificuldade de coordenação, que não tinha tido em nenhum momento da trajetória dele escolar contato com mapas táteis, por exemplo. Então, era uma novidade para ele. Quando eu levei esse tipo de adaptação, ele gostou e falou: professora, se os meus professores de geografia, até aqui, tivessem colocado algum desses materiais, o conteúdo teria ficado muito melhor para mim, muito mais fácil para mim compreender. Então, é sempre pensar naquilo que eu posso estar contribuindo na aprendizagem do estudante. E o professor, por não conhecer, ele acaba deixando de lado. Uma outra experiência que eu tive foi com um estudante já com baixa visão. Que essa foi a estudante que já falou para mim: professora, se você tivesse, por exemplo, deixado mais afastado a legenda, para mim tinha ficado melhor. Se tivesse colocado, feito 2 mapas representando isso, mas se tivesse separado 2 em 2, tinha ficado melhor para mim. Então, foi esse contato. E uma outra coisa é que eu tive essa estudante e ela foi num momento de oficina que eu estava ministrando para alguns estudantes de geografia e de pedagogia, e eu tive essa surpresa de ter ela dentro da oficina, uma estudante com baixa visão. Então, nós vamos pensar: eu vou falar de um assunto da deficiência visual e eu tenho dentro dessa oficina que a proposta é elaborar recursos cartográficos táteis para estudantes com deficiência visual. Eu tenho uma estudante participando da oficina com deficiência visual. Como é que nós vamos fazer isso? Se eu tivesse simplesmente dito como é que seria a oficina e ter colocado para os outros estudantes que enxergam elaborar, eu não estaria incluindo essa discente. Por quê? Porque ela se inscreveu para participar da oficina. E se o objetivo da oficina era que eles confeccionassem os próprios recursos, ela, para ser incluída, ela deveria também fazer um material que seria adequado no processo de aprendizagem dela. Então, aqui eu mostro para vocês ela elaborando, eu inicialmente testando com ela o material, em seguida ela elaborando um mapa tátil, com a ajuda, por exemplo, de uma colega. Então, é importante, durante a nossa mediação, durante a nossa prática em sala de aula, a gente também colocar para os nossos estudantes que apresentam deficiência visual esse momento também de interação com os outros estudantes que não apresentam deficiência, com a ajuda dos outros estudantes, eles terem esse contato, eles fazerem esses materiais. Então, foi interessante esse momento para que eles tivessem esse contato, para que ela tivesse esse contato. Mas uma coisa importante e que eu trago também para a gente pensar, e que fez parte também da minha dissertação, é como que os estudantes que apresentam deficiência visual, por exemplo, eles conseguem perceber o espaço que eles estão inseridos, como é que eles percebem, por exemplo, o lugar, como é que o conteúdo do lugar, como é que o conteúdo de paisagem, eles podem ser trabalhados para estudantes que apresentam deficiência visual, trazendo sempre a cartografia tátil, trazendo sempre a adaptação de recursos cartográficos táteis para eles. Então, trazendo isso e focando sempre na adaptação, por exemplo, de mapas táteis, de maquetes táteis, eu utilizei também uma adaptação utilizando, por exemplo, o software livre QGIS, que nós
utilizamos, por exemplo, durante a nossa graduação, durante, né, a elaboração de mapas, nós utilizamos o software livre QGIS. Então, tendo por base essa elaboração de mapas no software que eu pensei elaborar do Brasil, elaborar, por exemplo, do estado do Maranhão, e elaborar da cidade que eu pesquisei, que é a cidade de Caxias, no Maranhão, por que não fazer isso também direcionado para os estudantes com deficiência visual, após ter elaborado isso dentro do software livre QGIS? Então, com base nisso, eu peguei esses mapas que foram elaborados e fiz uma adaptação para os estudantes que apresentam deficiência visual. E aqui na figura nós podemos perceber como que foi feita essa adaptação, utilizando os recursos, as texturas que fossem mais agradáveis para o tato dos estudantes, o tamanho sempre atingindo o máximo de 50 centímetros, que é o mais adequado para incluir esses estudantes em sala de aula. Então, após esse processo de confecção, de elaboração, eu fui testar com os estudantes para verificar se aquela adaptação, se aquele tamanho era ou não eficiente para os nossos estudantes. Então, tendo com base esse outro estudante aqui, que também ele não era alfabetizado no Braille, e ele também não gostava e não queria ser alfabetizado no Braille, ele falava para mim que ele não gostava, que ele não tinha paciência. Então, para ele, colocar no sistema Braille já não era algo interessante, então foi algo que foi adaptado, utilizando apenas texturas, apenas coisas que ele foi dizendo que ele gostaria que tivesse. Então, foi um momento para ele de conhecer, por exemplo, o lugar que ele está inserido, conhecer, por exemplo, o estado dele, conhecer, por exemplo, a cidade que ele pertence. Como, por exemplo, aqui dentro de um outro exemplo, retratando, por exemplo, a vegetação do estado do Maranhão, que foi um mapa que foi feito dentro do software livre QGIS, mas que depois ele foi transcrito para a leitura tátil do estudante. Então, nós temos aqui um mapa para pessoas que não apresentam deficiência e um mapa para as pessoas que possuem deficiência visual. E o que é que nós percebemos? Que se esse mapa adaptado, ele serve também para os estudantes que não apresentam deficiência visual, desde que ele tenha todas aquelas informações todas aquelas informações que se deve ter para as pessoas que enxergam e que também deve ter para as pessoas com deficiência visual. Bom, só passando aqui, um outro exemplo também de recursos adaptados, por exemplo, A professora Thaís deu uma travada aqui na... Que bom, deu certo, né, Thaís? Você vai voltar à exposição. Deu certo. Eu estava até tentando aqui antecipar os questionamentos enquanto você chegava, mas aí você pode concluir a sua apresentação e depois a gente retoma os questionamentos, tá bom? Então, fique à vontade para continuar. Tá bom, tive problema aqui com a internet, aqui, qualquer coisinha já fica ruim. Chega perto das 6 horas, sobrecarrega. Vou tentar aqui de novo. Vamos lá. Apareceu para vocês? Nossa, tem que voltar tudo novamente, né? Isso, passe lá para finalzinho. Não aparece também. Tá tudo ok, tá aparecendo pra gente. Pode passar, Thaís. Mas tá repetindo, tá errado.
Você colocou tela inteira? Agora travou. É já, gente. Vou Você está me voltar escutando? aqui. Estão me escutando? Sim, tá ok, estamos visualizando. Agora eu não sei se os slides é que nos estão ajudando. É porque os slides é como se eles tivessem ficado. Para mim, eles estão repetindo tudo novamente. Você descompartilha e compartilha novamente. Eu vou tentar aqui colocar de novo. Isso, descompartilhe e coloque e compartilhe tela inteira. Porque slide normalmente ele bagunça. Tá carregando aqui. Acho que é por causa da internet que ficou ruim. Então ele fica pesado, assim. Tem muita imagem também. Vou tentar de novo. Você não enviou ainda não, né? Porque se você tivesse enviado, eu abriria por aqui. Tá com problema para carregar. Apareceu aqui. Tenta passar para ver se ele vai lá para o que você já estava. Tá passando. Veja se ele vai para o final. Olha, agora para mim... Aí volta. Estranho. Fica no sexto, aí volta novamente para o primeiro, quando eu passo. Eu acho que é porque ele está carregando aos poucos. É verdade. Não chegou ainda. Ainda faltavam muitos slides? Não falta muito, não. Eu vou só falar agora com relação a alguns jogos adaptados que nós também podemos fazer. Ele está carregando aos pouquinhos. Que agora já. Eu acho que eu mandando no e-mail, no seu e-mail, será que dá certo? Mande aí para ver, que é o tempo que carrega. E se você não conseguir abrir, tá passando. Agora começou a passar. Tá passando. Mas tá no. Não chega, tá passando, ó. Tá passando aos pouquinhos, vamos deixar. Acho que é a internet mesmo que tá muito ruim aqui. Passei, ver se carregou mais. Acho que agora não, tá carregando, ainda tá. Internet sempre tem disso. Por isso Tava que demorando. Toda vez que eu vou. O Marco sofreu. É sempre assim, sempre acontece. Passou tudo, agora volta aí. Nossa, agora parou, foi tudo aqui. Pra gente estava passando, tá no. Parou no 30, mas tem mais. Tem um dos jogos. E ele não tá mostrando aqui. Não tá mostrando. Pois é, ele para aqui, como se tivesse acabado, mas como se tivesse finalizado a apresentação, e não é. Nossa, eu vou enviar no seu e-mail. Mande rápido. Não tá indo. Vou mandar aqui rapidinho. Nossa, gente. Vou tentar abrir aqui rapidão. Tem uns aqui que estão carregando a apresentação, mas não vai. Nossa. Só um momento. Ver se abre aqui. Complicado. Abriu foi o outro. Eu não mandei para você mais cedo.
Aí não mostrou mais nenhum, né? Tenta passar aí, tá na capa aí. Você conseguiu enviar? Tá carregando aqui. Pois mande A rapidinho. internet aqui para mim tá muito, muito ruim. Vou abrir agora aqui. Pronto. Tá carregando aqui. Já chega. Tá muito lenta. Aí tá passando sozinho agora. Adquiriu vida própria. Ai, nossa. Tá com vida própria aqui. E tá muito devagar para carregar, para enviar. É porque eles têm muita figura também, deve estar muito pesado mesmo. E aí você não quer responder no questionamento? Quer responder os questionamentos? Não, ó, tem um questionamento. Sim, podemos sim, isso aí nós já vamos adiantando. Pronto, eu consegui enviar. Aí eu vou logo respondendo se tiver algum questionamento. Pronto, a Thalita faz a seguinte pergunta. Consegui enviar. Vou deixar abrir logo aqui, porque aí a tua pergunta vai ser respondida. Não chegou ainda. Não chegou? Chegou, agora chegou. Qual é o slide que você estava... Você lembra o número? Eu vou passando e você diz qual parou. Eu não escutei o questionamento. Não, vamos terminar logo já. Vou colocar aqui, Kelson, para você... Pronto, aí você já coloca na parte dos exemplos de alguns slides, de alguns jogos. Tá, vou colocar aqui. Aí eu vou ficar sem poder falar com você. Que aí eu já vou colocar a tela... e respondo as dúvidas que tiverem. Você vai falando, porque eu não vou conseguir falar com você aqui. Tá bom. Nossa, esses... Na parte que tem... A gente conclui, mas estranho, que para mim ele mostra aqui esse slide que tem os jogos, e aí não está mostrando. Mas como nós estamos já encaminhando para o finalzinho, vamos também atender, né? Depois você encaminha os slides e o que está